Quando somos ordenados espiritualmente e o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, no entanto, podemos ver que ninguém é um ser humano. Todos são divinos. Todos têm essa centelha do divino em si. Todos são filhos de Deus. Pessoal, para podermos ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que ninguém é um ser humano. Sobre esse assunto, mestre, pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ser humano, sobre o que é o ego? Ô Gilson, quando você pergunta o que é o ser humano e o que é o ego, observe, o ser humano como nós conhecemos, do ponto de vista psicológico, na perspectiva psicológica, é a presença de uma entidade muito complexa. Esta entidade complexa presente é apenas um conjunto de memórias, de recordações, de lembranças. Qualquer definição que você tenha para a pessoa é a definição de uma construção mental que o pensamento estabeleceu, que o pensamento construiu. Portanto, nós temos o ser humano e temos a pessoa. Nós desconhecemos a liberdade para o ser humano, porque nós estamos vivendo psicologicamente como pessoas. Assim, temos que investigar aqui a verdade sobre a pessoa. Porque é esta verdade sobre a pessoa que prevalece, que predomina neste contexto de humanidade. E a verdade da pessoa, a verdade sobre a pessoa, é a presença do eu, é a presença do ego. Então, o que é o ego? O ego é este conjunto. O conjunto de pensamentos, de recordações, de lembranças, de memórias. Aquilo que nós temos colocado aqui para vocês como a ideia que você tem sobre quem é você. Esta é a pessoa. Este é o ego. A ideia é uma representação mental. É uma fotografia. É uma imagem. Para nos situarmos bem, ou de uma forma bem clara, sobre esta questão, basta ver como nós reagimos, como respondemos quando somos desafiados. Quando recebemos um desafio, nós atendemos. Se você me agride com palavras, o elemento presente aqui, este mim, aquele que se vê agredido por palavras, é a presença desta fotografia, é a presença desta imagem. Quando sou agredido por você, eu respondo. O que é esta resposta? De onde nasce esta resposta? Nasce da autoimagem. Por 40, 50, 80 anos de vida. Se vivermos um pouco mais,
As nossas respostas estarão sempre nascendo desta psicológica condição, que é a presença da autoimagem. A imagem é só um pensamento, é só um quadro, é só uma ideia. Essa ideia, na verdade, formada por pensamentos diversos sobre mim. Nós vivemos, Gilson, em um inteiro desconhecimento da verdade sobre o eu, sobre nós mesmos. Quando nos aproximamos de um trabalho em direção ao despertar, e o despertar é fundamental. O que é este despertar? Quando deixamos o sonho, o sono, a inconsciência, nos livramos desta autoimagem, desta assim chamada pessoa, para uma vida real, para uma vida divina. Sem isso, nós continuamos presos a esta velha condição psicológica de ignorância e, portanto, de sofrimento. A ansiedade em você são quadros mentais presentes nesta autoimagem. A depressão, a angústia, o sentimento de rejeição, o medo em suas diversas formas é a presença do ego, é a presença da autoimagem. Se faz fundamental, essencial para cada um de nós, nesta vida, a libertação desta condição psicológica. A psicológica condição da mente, a mente como nós conhecemos, está em sofrimento. Nós temos os nossos momentos de prazer, nós temos os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de preenchimento em realizações prazerosas, felizes. Assim, os conhecidos momentos que nós chamamos de felicidade ou de presença de amor, na verdade, é aquilo que nós conhecemos ainda dentro da mente, está dentro desta autoimagem. Não é a realidade da vida, é a verdade psicológica do eu. Está dentro de um modelo de imaginação de existência, onde há esse existir de alguém, que é a consciência egóica. É disso que precisamos nos libertar. É desta ilusão que precisamos nos livrar. Assim estamos vivendo agora nesta ilusão, nesta psicológica condição de identidade do eu. Temos a presença de alguém pensando, alguém sentindo, alguém agindo. Esta é a ilusão do movimento da consciência, do movimento da pessoa. Aqui estamos com você investigando o despertar para algo novo, para uma nova consciência, para uma nova mente. A presença da mente silenciosa,
A presença da mente, onde anela a verdade da inteligência, onde anela a liberdade. A presença da mente meditativa, desta consciência divina, deste natural estado de ser. Nós temos este estado de ser comum a todos nós, onde está presente nele a pessoa, a autoimagem, a presença do eu. Mas há uma realidade presente, além deste eu, desta autoimagem, além desta pessoa, ao que permanece desconhecido. É possível a constatação desta realidade, mas jamais a definição dela. É possível a vida aqui, a real vida divina deste ser. No entanto, estamos diante de algo indescritível. É o que estamos com você aqui aprofundando. É o que estamos com você aqui investigando. A beleza deste encontro, a beleza desta revelação é, nesta vida, a libertação da ignorância e, portanto, do sofrimento. Você nasceu para o amor, nasceu para a sabedoria, nasceu para a liberdade, nasceu para Deus. Esta é a verdade do seu ser. Não há uma separação entre a realidade divina e a verdade do seu ser. Não há você e a vida. Não há você e Deus. Quando este estado natural está presente, esta é a verdade do despertar. Esta é a verdade da realização divina. Ok? Nesse entendimento, podemos olhar através da aparência. E então, aqueles que se voltaram para nós respondem: eu me sinto melhor, eu estou melhor. Nosso discernimento espiritual viu através da aparência, o que nunca poderíamos fazer como seres humanos. Mas o Espírito de Deus pode fazê-lo através de nós. Pode levar meses e anos para alcançarmos essa realização do Espírito. Não que demore anos para o Espírito estar sobre nós, mas, quando ele vier até nós, será apenas um bebê, e teremos que cuidar dele e nutri-lo. Teremos que habitar de modo secreto e sagrado com ele dentro de nós, até que, por seus frutos, outros comecem a perceber que há algo mais em nós do que apenas a carne. O que é esse mais? O Espírito de Deus que habita em nós. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o Espírito de Deus que habita em nós. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos despertar espiritualmente? O Gilson, o despertar espiritual, esse despertar espiritualmente, é assumir a realidade presente neste momento. Nós não estamos vivendo a realidade presente. A particular vida do pensador, a particular vida do experimentador, a vida do eu, a vida para a pessoa, com a pessoa, na pessoa, é de alienação deste instante. Porque estamos vivendo no tempo psicológico. Eu já toquei e tenho aprofundado
essa questão do tempo psicológico aqui. Você não se vê neste momento. Você não tem ciência de suas reações neste instante. Porque você está constantemente no pensamento. Olhe para sua cabeça. O pensamento, ele não lida com o momento presente. Ele lida com recordações e com imaginações. Ou você está no passado, ou você está no futuro, alienado deste momento. Esta é a condição psicológica. Esta é a perspectiva do eu. É a perspectiva do ego. O ser humano, ele não conhece a realidade do momento. Até porque a verdade do momento, ela não é reconhecível pelo pensamento. E o ser humano está vivendo psicologicamente no pensamento. Quando você olha a partir de um óculos escuro, a sua visão não é a visão sem o óculos, é a visão a partir das lentes, a partir daquele óculos. Assim, a sua visão não é a visão da realidade, é a visão da verdade do óculos, é a visão da verdade das lentes. A presença da pessoa é a presença da mente. A mente é a visão da vida a partir do pensamento. A presença do pensamento é a presença da mente. É a partir da mente a visão da pessoa. Nós não temos um contato com a realidade do momento. Porque o nosso contato é através da mente, é através do pensamento. A vida como ela se revela aqui, neste momento, é algo inalcançável pelo pensamento. Não é algo que faz parte do tempo. O pensamento presente em você é o tempo. É o psicológico tempo, chamado passado. O pensamento presente em você é o psicológico tempo, chamado futuro. É o tempo que o pensamento chama de presente. A realidade deste instante é a realidade do presente. Mas não de um presente que é um intervalo entre o passado e o futuro. É o presente instante, revelando algo além do tempo, além da mente, além do pensamento. Portanto, qual é a realidade do despertar? Estamos diante de algo inalcançável pelo pensamento, indescritível pelo pensamento. É a ciência do despertar espiritual, a realidade da vida, sem o eu, sem o ego, sem a mente. É como quando você tira o óculos. Quando você tira o óculos, a visão é a visão sem as lentes. A presença do eu, desta autoimagem, que é o ego, que é a mente, é a presença destas lentes, deste óculos,
e, portanto, da particular visão de um observador. Quando você olha a partir do observador, você é o observador neste olhar. Haverá uma forma de olhar sem o observador? Haverá uma forma de perceber sem o percebedor? Assim, estamos diante de algo indescritível. Até porque toda descrição é a descrição do conhecido e a realidade divina, a realidade de Deus, é algo além da mente, além do pensamento. Então, não se pode falar nada sobre o despertar, mas podemos investigar a verdade sobre quem nós somos, sobre isto que demonstramos ser, que apresentamos ser. Podemos compreender a natureza deste óculos, destas lentes, desta mente. A pura compreensão, a real compreensão, é o fim para esta condição. Então estamos diante de uma mudança. Esta mudança não é o velho sendo modificado, é aquilo que é velho se dissolvendo. Você nasceu para esta visão, para este despertar, para esta realização divina. É o que estamos propondo aqui com você, em todos estes encontros. Encontros online, encontros presenciais, vídeos. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do Mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso e profundo. Por quê? Porque o Mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E esse campo de energia é de puro poder e graça. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona do Mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão além de toda limitação do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.